Boa noite, meus amados irmãos, paz seja convosco. Hoje, quarta-feira, estamos com esse culto especial. Nesse exato momento, para quem está acompanhando ao vivo, nós estamos em oração em nossa igreja. Há irmãos lá estão orando, nós estamos orando por você, orando pela sua família, pela tua casa e por tudo isso que tem acontecido. Nós temos acompanhado desde quando começou a pandemia, nós vemos que há um espírito de engano atuando em meio ao povo de Deus, há uma monidão, há uma dificuldade em estar buscando ao Senhor. E tudo isso compete à igreja se levantar, a orar, e nós estamos orando por cada um de vocês, meus irmãos, porque o mal, ele não pode prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vai prevalecer sobre a igreja. Nós vamos estar lutando, nós vamos estar adorando ao Senhor e buscando. No Salmo 63, verso 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de Ti, e todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver, a Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria Te louvarei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, somos gratos, Senhor, por isso temos essa oportunidade de estarmos adorando e glorificando o Teu santo nome. Nossos irmãos que estão neste momento conosco, ó Deus, iniciando este culto, erguendo, Senhor, altar, Senhor, de adoração em seus lares. Ó Deus, esteja, Senhor, liberando um manancial, liberando água, liberando, Senhor, do Teu Espírito, tocando. Enquanto nós Te adoramos, enche este lugar. Enquanto, Senhor, Te adoramos, esteja, Senhor, confortando corações, esteja tirando tristeza, esteja, Senhor, dando, Senhor, liberações, ó Deus, e dando, Senhor, uma direção, Senhor, para os Teus filhos, guardando-os em todo o tempo. Assim nós somos gratos por tudo. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Esse canto diz que eu creio que Ele é a cura. E Ele pode curar não só o nosso corpo, mas também a nossa alma, nos curar por dentro, liberar a alegria, a paz do céu sobre nós. Por isso, meu irmão, neste momento esquece um pouco as circunstâncias e vamos juntos adorar ao Senhor. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Diga que confio. Confio em Ti. Creio que o que? Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Vamos mais uma vez. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me leva, Senhor, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
em ti. Aleluia, Jesus. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Aleluia, Jesus. Eu creio, Deus. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Pai. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Jesus. Nós precisamos dele, meu amado irmão. Obrigado, Senhor Jesus, por estar nos ajudando, nos conduzindo. Aleluia. Que o Senhor venha reinar em nossas vidas. Que Ele venha reinar em nosso meio, reinar em nossos corações. Esse é o desejo dos nossos corações, é o desejo da nossa oração. Que o Senhor Ele venha reinar. E se Ele reina, significa que o reino dele está presente. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é uma manifestação dos céus intervindo na terra, intervindo na minha vida, intervindo no meu corpo físico, intervindo em todas as coisas e subjugando toda a ação do inimigo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Debaixo da tua glória nos envolver. Tua palavra, Jesus, se cumpre hoje. Aos que creem seu santo nome, se levanta em nosso meio. Com a força do teu Espírito, não vivemos pela tua
tua promessa não vivemos. Não nos lance fora da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito. Não nos lance fora da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, reina em nosso meio. Santo Espírito de Deus, reina em nosso meio. Aleluia. Santo Espírito de Deus, reina em nosso meio. 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 Aleluia, Jesus. Em tua nuvem queremos entrar, debaixo da tua glória nos envolver. Tua palavra, Jesus, se cumpre hoje. Aos que creem em seu santo nome, se levanta no nosso meio, com a força do teu Espírito. Não vivemos sem a tua promessa, não vivemos. Não nos lance fora da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito. Não nos lance fora da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, reina em nosso meio. Aleluia. Santo Espírito de Deus, reina em nosso meio. Santo Espírito de Deus, reina em nosso meio. 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 Reina, reina em nosso meio. Reina em nosso meio. Reina, reina em nosso meio. Reina em nosso meio. Reina, reina em nosso meio. Reina em nosso meio. Reina, reina em nosso meio. Santo Espírito de Deus, 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 reina em nosso meio. 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 Reina, reina em nosso meio. Reina em nosso meio. Reina, reina em nosso meio. Aleluia, Senhor Jesus. Venha reinar. Reinar em nossas vidas. Reinar, Senhor, em nossos corações. Nós agradecemos a Ti. Tu és bendito e Tu és santo. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele toda a adoração. Louvado seja a Ti, Jesus. Nós somos salvos pela graça. Significa que nada que nós poderíamos tentar fazer poderia nos assegurar lá no céu.
Mas Jesus, Ele veio, Deus nos amou de uma maneira tão especial. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com a sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar. Minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim, o que fizeste a mim, o que fizeste a mim, o que fizeste a mim. Eu cantarei pra sempre, eu cantarei pra sempre, eu cantarei pra sempre salvação a Ele. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar.
sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Senhor. Nós vamos cantar para sempre. O livro de Apocalipse diz que haverá uma grande multidão cantando aleluia, salvação, honra, glória e poder pertencem a Ele. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. E tudo isso porque Ele nos amou. Tudo isso porque Ele se entregou. Por isso nós queremos ser igual a Ele. Oh Jesus, Tu és bendito, Senhor. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. E um coração igual ao Teu. Diga assim, ó. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como, oh aleluia, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, Senhor. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. E um coração igual ao Teu. Vamos juntos. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Tu és bendito, Pai. Tu és bendito, Senhor Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Vamos uma vez? Tira o meu prazer pelo pecado.
coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Senhor, aleluia, nós queremos ser como Jesus, que o Senhor ele venha fazer essa obra dentro de nós. E como nós se tornamos como Jesus? Quando nós o adoramos. É o momento em que nós adoramos ao Senhor, quando nós temos esse contato mais íntimo. Então ele começa a falar dentro de nós, ele começa a testificar dentro de nós, ele começa a liberar coisas dentro de nós, que vai mudando nossa maneira de pensar, de agir, o nosso gosto pelas coisas, como nós cantamos. Ele vem a tirar o nosso prazer pelo pecado, mas que nós venhamos ter prazer pelas coisas dos céus, e isso vai fazer uma grande diferença em nossas vidas. Deus abençoe meu amado irmão, e vamos ficar com a palavra do nosso Senhor Jesus para os nossos corações. Paz seja convosco, meu amado irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia para o momento de nós interagirmos com a palavra. E os irmãos que estão nos acompanhando, eu vou estar colocando aí na tela. O texto de hoje está em Gênesis capítulo 18, versículo 16, e eu gostaria de estarmos fazendo a leitura. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não o poupará por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe.
Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20, e o Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. E por fim Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. E o Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Meu amado irmão, nós vemos que Abraão estava ali na presença de Deus. Ele teve ali a visita de anjos que vieram trazer uma mensagem para ele sobre a promessa que ele iria ter um filho. Abraão, através da sua descendência, abençoaria todas as famílias da terra. Esse foi o propósito que Deus chamou a Abraão, porque era necessário que uma linhagem fosse ali instaurada. Era necessário que pessoas viessem aguardar o caminho. E através então desta aliança, nós vemos que a linhagem a qual o Senhor Jesus viria estava ali sendo preservada, porque havia uma promessa de que Jesus ele viria para ser o grande Salvador. Ainda, mesmo que seja ainda um plano lá no céu, mas Deus já estava trabalhando já em homens aqui na terra, para que isso fosse possível. E através de Abraão, que nós chamamos desta velha aliança, nós podemos hoje receber a nova aliança através de Jesus Cristo para a bênção das nossas famílias. O interessante é que o Senhor diz a Abraão que ele tinha o escolhido para que ele ordenasse aos seus filhos, para que ele falasse à família dos seus filhos. Nós podemos ver então que Abraão era como se fosse uma voz. Ele seria aquele que apontaria o caminho. Ele seria aquele que mostraria, e através não só de palavras, mas das suas próprias ações, o modo certo de se agir. No tempo em que as pessoas estavam totalmente perdidas, e isso nós vemos ali na própria cidade de Sodoma e Gomorra, não havia ali um modelo. E Deus ele estava começando a trabalhar isso. Ele ia levantar um povo que seria um modelo. Sabe, nós precisamos de um modelo, nós precisamos de uma orientação, nós precisamos olhar e ver como deve ser. E isso, graças a Deus, nós vivemos já num tempo em que nós temos o modelo Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e ver o que Ele nos deixou, o que Ele nos ensinou, o que Ele falou, não somente naquela época, mas essa voz fica para os dias de hoje, e isso é muito importante. Mas Abraão, ele foi levantado, o Senhor diz aqui no versículo 19, eu escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Então, e ele continua dizendo assim, praticando o que é certo e justo. Olha o que diz aqui no versículo 19. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então a promessa de Deus a Abraão estava condicionada a que ele fosse essa voz, para que ele fosse esse que iria guardar ou iria orientar as pessoas para que ficassem nesse caminho. Assim também nós precisamos trabalhar dessa forma. Nós precisamos interagir desta forma para que Deus ele possa trazer o seu favor, a tua bênção. Alguém tem que ser uma coluna. Sabe, meu irmão, Deus ele pode ter levantado como coluna de sustentação de um lugar. E às vezes, por ser uma coluna de sustentação, às vezes você pode estar se sentindo cansado, se sentindo pesado. Mas eu quero te dizer que Deus ele está contigo.
A Bíblia nos orienta a estarmos descansando no Senhor, e o descansar no Senhor significa eu entrar em adoração. Quando eu adoro ao Senhor, quando eu contemplo ao Senhor, e isso nós vimos no último culto do sábado, nós recebemos então algo que não podemos receber de outra forma. É no momento em que eu reconheço quem Deus é, no momento da adoração, que Deus então ele libera algo sobre mim, algo dentro de mim. E aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus é a paz, a alegria do Espírito Santo, é a tranquilidade em tempo de adversidade, é você saber o que fazer, é não estar perdido, é você sentir que está sendo guardado. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Então nós vemos que o sobrinho de Ló, quando ele se desvencilha de Abraão, que cada um vai para um lado, nós vemos que ele escolhe as campinas do Jordão e aos poucos ele vai adentrando a cidade. Aos poucos nós vemos que ele acaba agora morando lá dentro. E por causa disso, então ele sofre influência daquele meio. Mas a grande misericórdia de Deus, a grande misericórdia de Deus por causa de Abraão, faz com que Abraão receba esta notícia. E ele começa a interceder. Quando Abraão diz, olha, você vai destruir o justo com o injusto, ele estava se referindo ao seu filho, ao seu sobrinho Ló. Ele estava se referindo, será que não há ninguém ali naquele local que poderia impedir ou de que Deus fizesse exercer ali a sua justiça? Mas Deus diz, olha, se tiver apenas 10, eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão ele para ali naquele momento de interceder, ele para de indagar ao Senhor, porque ele viu que realmente naquele lugar não havia mais esperança. Então, nós vemos ali o motivo pelo qual nós vemos aqui uma ação terrível de Deus, é porque a cidade de Sodoma, ela representa o domínio maligno. Sabe, a Bíblia diz que Satanás já está em trevas. E para ele não há esperança. Para ele já perdeu e não tem mais como retornar. Nós vimos no último domingo que há 3 mundos relacionados na Bíblia. O mundo físico, que é o mundo ao qual Deus criou. Deus criou todas as coisas. Existe o mundo humano, que Deus amou. Em João 3,16 diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou Jesus para que eles tivessem vida e vida com abundância. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também há o mundo sistema maligno. Esse irá perecer, esse será destruído. E essa cidade de Sodoma, ela representava esse sistema. E diante desse sistema maligno, não tem como eu negociar, não dá para nada ser feito, eu preciso me retirar. Então, nós vemos ali que a preocupação com Ló faz Abraão inquirir Deus. Ele vai ali dizendo, olha, e se tiver, se não tiver, e aí nós vemos que realmente ali não havia a presença de nenhum justo, porque não há ligação entre luz e trevas. Então nós vemos que a resposta de Deus é até perturbadora. Ele diz, olha, se tivesse apenas um punhadinho ali de pessoas, eu não ia destruir a cidade. Então, a cada pergunta o número ia diminuindo, mas mesmo assim, você não encontrava ali nenhum justo naquele local, para que a ação de Deus pudesse ser diferente. Nós vemos então a importância que tem uma pessoa inserida em um determinado lugar. A importância que tem também alguém intercedendo, sabe? Quando nós estamos inseridos num determinado lugar, Deus nos chama para estar orando por aquele lugar, orando por aquelas pessoas, mas nós não podemos estar interagindo com o que nós poderíamos chamar com a malignidade deste mundo. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós somos representantes dos céus, nós estamos como se fosse viajantes numa terra distante ou uma terra estranha,
nós estamos a caminho da nossa cidade, nós estamos a caminho da nossa casa, ao qual Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Nós estamos a caminho deste lugar. Enquanto nós aguardamos esta chegada, nós estamos representando Deus nesta terra. Nós estamos aqui levando esta esperança para outras pessoas. Então, assim como nós vimos no versículo 19, ordene aos seus filhos, às famílias deles, que guardem o caminho, praticando o que é certo e justo. Então nós vemos ali que Abraão, ele teve essa incumbência de ser a voz, de ser aquele que vai apontar, de ser aquele que vai mostrar. Nós precisamos estar constantemente mostrando o que é certo. Nós temos que estar constantemente mostrando, realizando o que é justo, para que as pessoas venham olhar para nós e ver que há algo diferente. E isso vai fazer uma grande diferença para que Deus ele possa interagir, para que Deus ele possa tocar essas pessoas, para que Deus ele possa falar ao coração dessas pessoas. Sabe, se Abraão ele conseguiu ali tirar o seu filho, o seu sobrinho Ló, no meio daquela cidade, através da intervenção de Deus, o que nós podemos fazer através da grande e maravilhosa graça de Jesus Cristo nos dias de hoje, sabe? Se crer, você pode ver a glória de Deus, sabe? Nós podemos olhar para aquele carcereiro que recebeu ali a revelação da grande amor de Jesus, da revelação através dos discípulos que estavam naquela cadeia, e ele pôde então salvar a sua casa. Ele pôde trazer salvação para a sua família. E é isso que Deus ele quer fazer, porque nós olhamos para tudo que tinha acontecido, nós vemos que não havia uma esperança para a cidade, porque a cidade ela representava esse sistema maligno, a cidade ela representava algo que Deus ele abomina. E às vezes há uma pergunta, às vezes há querer ter um entendimento sobre a diferença de pecado e iniquidade. O pecado, ele significa errar o alvo, significa que eu estou com rumo a um alvo e por uma questão de descuido ou de negligência eu acabei me descuidando e eu acabei não acertando o que deveria ser feito. Então, como resultado, então eu acabo pecando. Isso é pecado. Mas a iniquidade é um erro de forma constante. A iniquidade ela não apresenta arrependimento. E sem arrependimento não tem favor de Deus. A Bíblia nos revela que quando eu me deparo com Jesus e o que ele fez por mim na cruz, a Bíblia diz que isso tem que produzir em mim frutos de arrependimento. Eu tenho que entender que nada sou sem Deus. Eu tenho que entender que eu preciso dele e eu tenho que a cada dia lutar, buscar em Deus neste processo para que eu venha estar livre de tudo aquilo que me amarra, tudo aquilo que me perturba, tudo aquilo que é de erros em minha vida. Então estou rumando agora para um alvo. Nós sabemos que não há nenhum justo sequer na terra. A Bíblia nos revela isso, que todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos ser intencionais em seguir a Jesus. Intencionais em querer ser aquilo que a Bíblia nos diz que nós podemos ser. Então, nesta luta, com certeza, nós vamos acabar pecando por errar o alvo. Mas o que não pode haver em nossa vida é nos acostumarmos com o pecado, que ele não se torne normal. Porque quando o pecado se torna normal, ou quando eu não enxergo o que a Bíblia diz que é pecado, eu olho e acho que é normal porque outros fazem, então eu me torno alguém que está se opondo a Deus. Então aquele que se opõe a Deus não pode receber o favor de Deus, porque a Bíblia nos revela totalmente ao contrário. É quando eu me rendo ao Senhor, a sua misericórdia, o seu amor e toda a sua graça, ela me alcança. Então, o que cabe a nós fazer é falar. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos ser exemplo
para que outras pessoas venham ver que há algo diferente. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que convence. O Espírito Santo ele vem convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, por que essa cidade ela foi destruída? Porque não havia nenhuma chance de arrependimento. Então, para eles não havia mais esperança. Mas hoje nós que vivemos na graça de Deus, há uma esperança. Porque Jesus ele disse que ele não veio para julgar o mundo. Esse dia, esse julgamento, ele vai ficar para um dia específico que a Bíblia chama o grande dia do Senhor. Até esse dia, a graça, a misericórdia, o amor de Deus estão disponíveis a todos. Então, enquanto eu tiver um fôlego de vida, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, nós precisamos falar desse amor, falar de Jesus e falar que ainda há esperança. Então, quando eu faço isso, o Espírito Santo, que é o meu ajudador, ele vai trabalhar para que as pessoas sejam convencidas disso. Haverá um conflito no interior deles. A palavra ela vai conflitar dentro de corações, dentro de mentes, e é isso que gera o arrependimento. Então, por mais que você ache, eu estou falando, estou pregando, mas nada tem acontecido, continue, meu irmão. Há uma esperança, continue, mas tome cuidado com nas suas atitudes, o que você está mostrando. Sabe, muitas vezes nós falamos muito mais nas atitudes do que nas palavras. Às vezes nós falamos de Jesus, mas não conseguimos demonstrar o amor de Jesus através de nós. E isso é muito importante. Então, busque sabedoria, busque na presença de Deus esta força para que você venha emanar, para que você venha expressar o amor de Deus em todos os momentos, para que as pessoas venham ver realmente há algo diferente, realmente há algo que eu quero para a minha vida, e isso vai despertar, isso vai abrir a mente, o coração, vai abrir às vezes o coração ali lacrado, fechado ou endurecido, vai ser quebrantado em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que Sodoma e Gomorra ela simboliza a destruição de um sistema maligno que vai acontecer no final. No culto de domingo, nós vimos um pouco sobre isso, sobre o que é o sistema e o que vai acontecer com ele. E ali essas cidades elas simbolizavam também, nós podemos colocar assim, desse sistema dominado por Satanás. E do sistema dominado por Satanás, nós precisamos sair. Foi isso que aconteceu conosco. A Bíblia diz que nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da sua luz. Nós fomos tirados como Ló. Nós fomos removidos dali como aconteceu. Então a retirada de Ló mostra que não há compatibilidade com as trevas. Ele precisava sair, não dava para ele ficar mais lá. Assim também vai acontecer agora, nesse final dos tempos. Nós vamos ter que ser retirados e que nossos parentes, nossos familiares também venham ser retirados desse sistema. Para isso, continue orando, continue intercedendo, meu amado irmão. Sabe, Jesus, ele nos fez um alerta. Jesus, ele mostrou algo. Eu quero ler para vocês, está lá em Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, versículo 28, eu quero estar lendo. Jesus ele vai fazendo uma analogia, ele diz no tempo de Noé vai acontecer assim, e ele também cita no tempo de Ló. E no versículo 28 diz, e o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres. Presta atenção nisso. O povo se ocupava de seus afazeres diários. Deixa eu marcar aqui. Comendo, bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. O que a Bíblia está dizendo com essas palavras? A vida estava seguindo. Entende? Nós precisamos parar. A vida ela vai seguir. Esse ano nós nos deparamos com esta pandemia, mas a vida está seguindo, nós temos que continuar. Mas nós não podemos
deixar de observar que nós precisamos de Jesus. Sabe, nós precisamos entender que o sistema deste mundo quer que nós venhamos correr. Sabe, cada dia você venha correr mais. O sistema desse mundo quer que você se encha com as coisas deste mundo. E aí você vai dizer, eu não tenho tempo para buscar o Senhor, não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Só que nós precisamos arrumar esse tempo, meu irmão. Nós estamos vendo pessoas que estão morrendo por dentro, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão perturbadas com todas essas coisas. E só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos ajudar nesta vida e só Deus pode nos dar uma vida eterna. Então, Jesus ele traz essa analogia, como será no tempo de Ló. Aqui então as pessoas estavam fazendo as suas atividades. Aí diz, até que o dia em que Ló deixou Sodoma. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia que o Filho do Homem for revelado. Então aí nós vemos que Jesus está trazendo esta notícia. Jesus está dizendo, olha, assim como aconteceu no tempo de Ló, como aconteceu no tempo de Noé, houve um evento após isso. Então nesse texto que nós vimos aqui, que houve uma notícia. Nós vemos que a misericórdia de Deus fez com que anjos fossem até aquele lugar, ajudar para que Ló saísse. Se você ler um pouquinho mais à frente no texto, você vai ver que Ló, ele relutou um pouco, sabe? Ele achou, primeiramente, ele achou que era brincadeira, e assim, muitas vezes acontece no nosso dia a dia. As pessoas acham, é brincadeira, não vai acontecer. Às vezes as pessoas não param para pensar, mas foi Jesus que disse, vai acontecer no tempo de Ló, vai acontecer no tempo de Noé. O que estava acontecendo no tempo de Noé? As mesmas coisas, as pessoas estavam vivendo a sua vida, mas houve um evento. Assim também nos dias de hoje, nós estamos vivendo as nossas vidas, mas a Bíblia nos alerta, vai haver um evento. E qual evento é esse? Jesus virá buscar a sua igreja. Nós não sabemos em que momento, mas ele vai vir. Nós não sabemos em que momento, mas a Bíblia diz que o sistema deste mundo será destruído e haverá um novo céu, uma nova terra. Haverá uma nova esperança, uma nova alegria muito maior do que a que nós podemos sentir nesta terra. Então, diante disso, meu irmão, nós estamos recebendo esse alerta. Assim como aconteceu, vai acontecer. E assim como Abraão, ele pôde interceder e ele trabalhou ali sendo a voz para que as pessoas pudessem ver nele a justiça, um exemplo, assim seja também. Sabe, peça orientação para o Senhor para que você possa ser a voz dentro da sua casa, a voz nos lugares aonde você está, para que pessoas venham ser salvas, para que as pessoas da sua família venham ser salvas. Sabe, busque no Senhor. O que está faltando? Sabe, às vezes você já está há tanto tempo esperando. Continue esperando um pouco mais, mas peça ao Senhor uma estratégia. Sabe, esteja ali como Abraão ele foi perguntando para o Senhor e a cada resposta ele ia sendo mais ousado. Tenha essa conversa com o Senhor. Diga, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que está faltando? Porque Deus pode te dizer, olha, apenas espere, apenas aguarde e continue me adorando. Mas Ele pode te dar uma orientação. Então, manifeste a sua vontade, manifeste este anseio. Nós vemos ali Abraão, ele intercedendo pelo seu sobrinho. Então, interceda pela tua casa, interceda pela tua família, para que Deus ele venha trazer favor, misericórdia e graça.
Nós precisamos estar firmados, meu irmão. Por isso, não deixe de orar. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de estar em comunhão. Sabe, a comunhão é o principal. A comunhão é o que vai fazer com que você tenha vontade de estar em oração. É a comunhão que vai fazer você tenha vontade de estudar a palavra. Por isso, novamente, nós temos insistido quanto a isso. Reserve um tempo para estar com o Senhor. Ligue um louvor, esteja ali. Pode ser que no começo ali você não vai conseguir, às vezes, expressar tantas palavras, mas não importa nesse início. O importante é você dizer: Senhor, eu estou aqui. Essa é a interação que nós temos que fazer. Seja sincero com o Senhor. Senhor, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ter vontade para com suas coisas. Fale aquilo que está no seu coração, como Ana fez. Ana estava ali chorando, ela abriu o coração, ela estava mostrando toda a sua amargura. Mas Deus ouviu a oração de Ana. E Deus, ele vai ouvir a sua oração, meu irmão. Por isso, para de correr um pouquinho. Reserve um tempo para estar com o Senhor. Interceda pela tua casa, pelos seus. Ore ao Senhor. Esteja buscando Ele, adore. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Não faça como a própria mulher de Ló. Depois você pode continuar lendo ali no capítulo 19, fala ali da destruição. Nós vemos que já estava iminente a destruição e Ló falando ali às pessoas, aos outros genros, né? Eles estavam achando que eles estavam brincando. E interessante que mesmo já eles iminentemente saindo dali, no versículo 26 diz que a mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Então nós vemos que não podemos olhar para trás. O que significa esse olhar para trás? Significa que havia um pesar em tudo aquilo que estava acontecendo. Nós não temos que ter pesar nenhum. A Bíblia diz que nos finais dos tempos vai haver o grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Eu tenho que ansiar por isso. Não tenho que olhar para trás como se esta terra que fosse ficando para trás, como aconteceu ali nessa história, mostrava o amor que ela tinha por aquilo que estava para ser destruído. Não tem amor em nada naquilo que Deus diz que é errado, que Deus diz que não deve ser feito, mas olhe para frente, busque ao Senhor. A Bíblia diz que nós podemos buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Amém, meu irmão? Queria deixar essa palavra simples ao coração de cada irmão. E dizer que ainda há esperança, meu irmão. Dizer que coisas que aconteceram lá no passado estão nos mostrando algo que vai acontecer no futuro. Como no tempo de Ló, no tempo de Moisés. E a Bíblia diz que vai chegar o tempo em que todas essas coisas que foram ditas vão acontecer. Mas há uma esperança, não só para nós, para todos que estão ao nosso redor. E o tema, ou podemos dizer a mensagem, para ficar nos nossos corações nessa noite, é: busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Busque ao Senhor pela sua casa. E eu quero apenas deixar esse versículo 19 do texto que nós lemos hoje. Ele é muito importante. Abraão foi escolhido para que ele ordenasse a seus filhos e a família deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e praticando o que é justo. Então ele foi escolhido para que ele ordenasse, para que ele fosse alguém que iria representar, que seria uma voz. E eu quero orar para que Deus te ajude a ser essa voz, ser esse que vai mostrar que existe um Deus, que existe um grande amor, que existe o amor de Jesus, que se entregou por nós para que nós pudéssemos ter uma vida. Amém, meu irmão? Eu quero orar então pela tua casa nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Tu és bendito e Tu és santo. Nós estamos vivendo num tempo difícil, Pai.
tempo de adversidade, mas ao mesmo tempo em que tudo isso nós temos visto com os nossos olhos, há um tempo também em que nós podemos experimentar ainda mais a porção do céu sobre nós. Oh, aleluia! Nós podemos, Senhor, senti-lo. Nós podemos, Senhor, recebê-lo. Eu quero que o Senhor adentre nesses lares. Nós estamos hoje firmando este compromisso de estar, Senhor, na Tua presença. Estamos, Senhor, firmando este compromisso, Pai, de sermos a voz. E eu peço que o Senhor ajude, Senhor, os Teus filhos. Ajude, Senhor, oh Deus, cada coluna, Senhor, destas casas. Oh Deus, eu quero orar por esses. Dá ousadia, Pai. Dá, Senhor, força. Dá, Senhor, entendimento. Tira, Senhor, neste momento todo o peso, toda a tristeza, toda a amargura, toda a incerteza dos corações. Oro, Senhor, para que eles sejam este ponto de apoio, que eles sejam, Senhor, esse manancial em meio ao deserto, que eles possam, Senhor, ó Deus, continuar. Ó Deus, diante das incertezas, muitos têm desistido, muitos já não têm, Senhor, tido forças, mas eu quero, Senhor, que haja essa liberação nesse momento. Libere sobre eles, sobre estas casas, Pai. Nós estamos, Senhor, colocando todos os familiares, todos, Senhor, diante de Ti e pedindo, Senhor, dê estratégias, Pai. Ó Deus, pedindo, Senhor, que os ouvidos, Senhor, que estão surdos para Te ouvir, que sejam abertos nesse momento, os ouvidos espirituais, que as escamas dos olhos que estão cegando, que sejam tiradas em nome do Senhor Jesus. Que toda força maligna que atua, Senhor, na vida, Senhor, desses, que sejam amarradas agora em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, e agradeço por esta palavra, agradeço, Senhor, por podermos estarmos reunidos desta forma neste momento, mas o Senhor não está atado. O Senhor pode, através desta câmera, através, Senhor, deste canal, o Senhor pode fazer grandes coisas, grandes milagres, grandes maravilhas. E é isso que eu peço, milagres sobre estes lares, maravilhas sobre estes lares, milagres criativos. Libera, Senhor, cura, libera restauração, libera, Senhor, transformação, regeneração, Pai. Libera, Senhor, sobre estas casas, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, meu irmão? Se você sentir no coração de nos abençoar, quero convidá-lo a fazer uma oferta e estar semeando nesta terra. Nossa igreja, ela não estipula valor, nossa igreja, ela não obriga ninguém a contribuir. Isso é algo que você faz se você sentir no seu coração. Nós oramos ao Senhor e o Senhor sempre envia ajuda para nós. Então, se você quiser contribuir, abaixo desse vídeo nós temos o link para que você possa fazer a sua oferta. E desde já nós agradecemos. Agradecemos a cada irmão que tem feito isso. Agradecemos a todos que têm nos ajudado. Amém, meus irmãos? E se você quiser estar presencialmente nos cultos, não esqueça de dar o seu nome, não esqueça de estar ali de máscara, levar a sua água. Nós estamos aí com essa limitação de liberação para todas as dependências ali da igreja, então nós chegamos, damos culto ao Senhor e depois nós vamos para os nossos lares, amém? E esteja orando por tudo isso, para que o Senhor esteja guardando os teus filhos, esteja liberando sobre eles em nome do Senhor Jesus, e nos vemos no próximo culto. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.